Hoje, nosso olhar se volta para as profundezas de Êxodo, capítulo 6. Um momento de silêncio, de tensão. Um momento onde uma promessa divina parece ter se quebrado. E a esperança está por um fio. Sabe, existem aqueles momentos em que uma promessa parece tão distante e a realidade ao redor é esmagadora. É nesse exato ponto de angústia, sabe? Bem no limite das forças que a nossa história de hoje começa. Olha, para a gente conseguir sentir o peso do capítulo 6, a gente precisa voltar um pouquinho, só um instante, para o capítulo 5. Moisés e Arão tinham acabado de entregar a mensagem de libertação. Uma pequena faísca de esperança acendeu, mas ela foi brutalmente apagada. Porque a resposta do faraó não foi a liberdade, muito pelo contrário, foi a intensificação da tirania. A situação dos israelitas não só não melhorou, como se tornou absolutamente insuportável. E aquela promessa de Deus, de repente, começou a soar como uma cruel ironia. A decepção era palpável. O povo, que já estava exausto, agora era forçado a produzir a mesmíssima cota de tijolos, só que sem receber a palha. Aquele alívio que foi prometido virou um fardo ainda mais esmagador. E a fé do próprio Moisés, ela começa a vacilar. E é exatamente aqui que o sofrimento revela uma de suas faces mais cruéis. O poder que ele tem de tornar uma alma completamente surda à voz da esperança. Deus envia Moisés mais uma vez com uma palavra de reafirmação. Só que desta vez, o povo não consegue escutar. A dor física e o desânimo espiritual eram mas tão grandes, que as palavras de promessa simplesmente não encontravam mais lugar para pousar. Isso aqui é um insight profundo sobre a nossa condição humana. A angústia de espírito dele se tornou uma barreira. E veja bem, não era falta de fé, era excesso de dor. A alma estava tão sobrecarregada que já não conseguia mais receber consolo. Diante do desespero de Moisés e da surdez do povo, a resposta de Deus é o coração pulsante deste capítulo. E o que ele faz é surpreendente. Ele não se defende, ele não muda o plano, ele muda o foco. A solução de Deus não começa alterando as circunstâncias, mas revelando o seu caráter. Ele diz a Moisés: "Eu sou o Senhor." A esperança não é ancorada naquilo que se vê, mas em quem fala. Quando Deus revela seu nome, YHW, ele está fazendo muito mais do que uma simples apresentação. Ele está se comprometendo a agir de acordo com a sua própria natureza. Esse nome é uma aliança, é uma declaração de fidelidade e de poder redentor em pleno movimento. É, na verdade, uma promessa viva. E então, Deus desdobra o que esse nome significa na prática. Ele articula sua promessa numa sequência poderosa, mostrando que a redenção não é um evento único, um improviso, mas sim um processo glorioso e totalmente intencional. Perceba a beleza dessa progressão. Começa com a libertação do fardo, eu vos tirarei. Avança para o livramento da servidão, eu vos livrarei. Se aprofunda no resgate, um ato que tem custo, eu vos resgatarei. E culmina na intimidade da adoção, eu vos tomarei por meu povo. Não se trata apenas de sair do Egito, trata-se de entrar em uma aliança com o próprio Deus. E para que não restasse nenhuma dúvida sobre o seu poder, Deus usa uma expressão que o próprio faraó entenderia muito bem. Braço estendido. Era uma metáfora egípcia para poderio militar e imperial. Na prática, Deus estava declarando: o verdadeiro poder supremo, a força que realmente governa a história, sou eu. Depois dessa declaração divina monumental, o texto faz uma pausa inesperada. Ele insere uma genealogia. Mas por quê? Para que isso? Para ancorar essa promessa épica na realidade de carne e osso da história humana. Essa lista de nomes não é um desvio, é um manifesto. Ela prova que Deus não opera no vácuo dos mitos. Ele age na história concreta de famílias reais, com suas forças e fraquezas, para cumprir os seus propósitos eternos. Este capítulo é de uma riqueza incrível. Dá para olhar para ele por várias lentes. A lente teológica nos lembra da soberana fidelidade de Deus. A psicológica, da nossa fragilidade humana. A social, da importância da identidade. E a espiritual nos ensina que o nosso ponto final é, muitas vezes, o ponto de partida de Deus. Ao contemplar toda essa arquitetura da redenção, é impossível não ver um prenúncio do que Cristo faria. A estrutura da salvação já estava sendo desenhada ali, muito tempo antes. Assim como o povo de Israel não podia se libertar sozinho, nós também não podemos. A promessa de tirar, livrar, resgatar e tomar como povo encontra seu cumprimento perfeito na obra de Jesus, que nos liberta do pecado, nos adota como filhos e nos garante uma herança eterna.
E isso tudo nos leva à reflexão final. O que fazer quando nos encontramos num vale de angústia, assim como Israel, onde a promessa parece tão distante e o silêncio de Deus é ensurdecedor? Aquele período de espera, de aparente inação de Deus, não era um tempo vazio. Era um tempo de revelação. Deus estava ensinando a Israel e a todos nós que a segurança não está na ausência de problemas, mas na presença de um Deus que é fiel ao seu próprio nome. Os nossos sentimentos flutuam, as circunstâncias mudam, mas as promessas de Deus, baseadas em seu caráter imutável, essas são fundamentos sólidos sobre o qual a gente pode construir a fé, mesmo no meio da tempestade. Portanto, se a promessa parece demorar, é bom lembrar de Êxodo 6. O Deus que reafirmou seu plano para um líder cansado e um povo ferido é o mesmo que sustenta a sua palavra hoje. A espera não é em vão. É o terreno sagrado onde a confiança nele se aprofunda.